Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Lucas, eu tenho 28 anos, sou um filho, irmão, marido e vim contar um pouquinho hoje aqui pra vocês da minha história. Eu sou filho da Silmara, com o Otto, meus pais, tenho 2 irmãos, o Rafa e o Natan, tenho uma avó ainda viva, a Maria Amélia, vários tios, vários primos. Fui uma criança muito feliz. Meus pais sempre me deram liberdade para brincar, para ser uma criança, né? Eu tive o privilégio de pensar em coisas de adultos somente lá para minha adolescência, enfim. Então eu como criança, eu me sinto e me lembro que eu era uma criança muito livre, muito feliz. Nesse contexto, eu cresci também dentro da igreja, né? Eu sou filho de pais que são cristãos até hoje, né? E eu cresci dentro da igreja. Então, as minhas memórias mais antigas, eu estava dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, compartilhando ali com as pessoas, com os amigos. E é uma história que eu vivo até hoje, né? Eu me lembro que eu comecei, para aqueles que não sabem, eu também sou cantor. Mas isso começou muito lá atrás, né? Eu tinha 7 anos ou até menos, quando eu me recordo da primeira vez que eu cantei na igreja. Eu peguei um microfone para cantar. Mas isso vem de um reflexo de dentro da minha casa, né? A minha mãe e meu pai sempre cantaram. Os meus irmãos, eles também tocam. A gente sempre foi muito rodeado por música. E isso logo ia impactar, né, na minha vida adulta. E veio me impactando desde a infância. Então, eu me lembro que com 7 anos foi a primeira vez que eu cantei na igreja, assim, peguei o microfone, fiz uma apresentação. E isso virou um amor, uma paixão, assim como servir na casa de Deus, né? Fazer as coisas de dentro da igreja. E como eu disse, por ter crescido dentro da igreja, as minhas memórias, primeiras experiências, primeiras vivências estão lá dentro. Os amigos que eu tinha eram os amigos da igreja. As pessoas que eu conhecia eram pessoas que eram de dentro da igreja, né? O ciclo social de toda a minha família se resumia à igreja, né? E eu posso dizer que eu fui muito feliz por muito tempo, continuo feliz servindo a Deus, mas a igreja em algum momento acabou me ferindo, chegou a ferir a minha família. E eu digo isso porque em algum momento da minha caminhada, aquela criança que se envolvia com música, se envolvia com arte, se envolvia com tudo aquilo que era belo dentro da igreja, com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação, principalmente com o intuito de agradar a Deus, aos meus pais, enfim, aos meus líderes religiosos, foi se reconhecendo como um ser diferente, como uma pessoa, como um ser humano diferente. Eu comecei a entender que eu não era como todas as pessoas ali à minha volta, né? Onde muito se falava sobre casamento, muito se falava sobre se relacionar com as meninas, sobre namoro e etc, né? Eu percebi que não eram com as meninas que eu gostaria de viver essas histórias, e sim com os meninos. E isso para mim me trouxe um peso muito grande, porque desde sempre eu ouvi nos altares da onde nós frequentávamos que isso era errado, que isso era pecado, que isso era até demoníaco. Então, na cabeça de um pré-adolescente ali, começou a entender que gostava de meninos, só que amava estar na igreja, amava participar do culto, amava participar das coisas que aconteciam, aonde todo o meu círculo social, amigos, parentes, enfim, eram dentro de um mesmo contexto. Aquilo me assustou muito. Eu fiquei muito preocupado com o que iria acontecer com a minha vida, com a minha história. E eu acho que os meus pais também começaram a perceber que eu era diferente, mais delicado, mais sensível. Tinha aquele olhar açucarado, né? E começaram a me proteger de algumas coisas também. Hoje, olhando para trás, para minha história, eu lembro que eu não ouvia falar muito sobre gays, sobre a comunidade LGBT. Essas informações não chegavam muito até mim. Eu lembro também de algumas vezes nós assistindo TV na sala, onde meus pais mudavam de canal, mudavam a programação, porque tinha alguém ali que eu poderia me identificar, né? E
E eles estavam fazendo aquilo que eles achavam que era correto, para o contexto que a gente vivia, para os ensinamentos que a gente teve. Então eu fui muito resguardado dessas informações por um tempo, mas elas acabaram chegando até mim, né? E eu entendi o que eu era, eu acabei entendendo que eu era diferente. Só que aí a minha luta interna começou com Deus, né? Porque eu perguntava a Deus por quê? Porque, já que eu não escolhi, eu não tive o direito dessa escolha, né? Eu não consegui pensar a minha vida amorosa de outro jeito. Eu digo, é uma condição, não é uma escolha, não é uma opção. A minha condição me assustava e eu questionava a Deus por isso. Só que Deus nunca me respondeu sobre outras coisas, em outras orações, em outros momentos. Ele sempre me respondia, vinha com respostas, mas sobre isso Deus nunca respondeu, né? E eu comecei a perceber que, na verdade, as pessoas que estavam à minha volta tinham muito mais problema com isso do que Deus, porque Deus continuava me usando enquanto eu cantava, Deus continuava abençoando a minha vida, abençoando a minha casa. Mesmo depois que eu tive as minhas primeiras experiências com os meninos, Deus continuou com as suas mãos sobre mim. Eu continuava sentindo a presença dele no meu quarto, todas as vezes que eu ajoelhava para orar, que eu pedia para ele tirar aquilo de mim, todas as vezes que eu subi em monte, que eu fiz campanhas, que eu ia lá na frente nos cultos, que pastores colocavam a mão em cima da minha cabeça. Eu sentia Deus comigo, eu sentia o abraço dele, eu sentia o cuidado dele, eu sentia o carinho dele. Mas as coisas não mudavam, eu continuava sendo a mesma pessoa. Eu continuei nesse meu caminho até eu fazer 19 anos. E quando eu fiz 19 anos, aquilo estava me sufocando de uma maneira que eu não conseguia mais viver essa mentira, sem as pessoas saberem quem eu realmente era. Eu continuava subindo no altar, um altar que, querendo ou não, me apedrejava todas as vezes que citavam sobre uma afetividade, né? E aquilo me sufocava, me entristecia, me quebrava de alguma maneira por dentro, todas as vezes. Então eu decidi, e foi uma decisão muito dolorosa, porque eu sabia de tudo aquilo que eu estava abrindo mão. Eu sabia que a minha igreja não me aceitaria, eu sabia que os meus amigos poderiam achar estranho, eu sabia que a minha família seria impactada de uma maneira muito grande, mas eu precisava sobreviver. E eu sentia que quanto mais o tempo passava, um pouco mais eu morria por dentro, por não viver quem eu realmente era. Eu não sei se a minha família sabe, eu acredito que não. Pouco antes de eu tomar essa decisão, a minha casa sempre teve muitos remédios, né? A minha mãe sempre precisou de medicação, enfim. Eu tentei, e se você é sensível, pula essa parte do vídeo, mas eu tentei acabar com aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que tinha dentro de mim. Eu lembro que eu tomei muitos remédios aquele dia, e eu dormi, e eu não sei de que maneira, mas depois, isso era de manhã, né, que eu fiz isso. Eu dormi o dia todo, meus pais trabalhavam, estavam fora, enfim. À noite eu continuei dormindo, meus pais até vieram falar comigo, depois, né, eu acabei perguntando e eu soube, e acharam que eu estava doente, muito cansado. Eu continuei dormindo, eu dormi o outro dia inteiro, e eu acordei na noite desse segundo dia como se nada tivesse acontecido. Hoje eu olho para trás e eu sei que foi Deus quem guardou a minha vida, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Não era a minha hora, não era o meu momento. Deus me guardou ali. E eu não tenho orgulho desse momento da minha história, mas ele aconteceu. E é um momento que poucas vezes e para poucas pessoas eu abri, mas isso aconteceu. E a partir daí eu decidi que eu precisava viver, eu precisava mudar a minha história, porque daquela maneira não daria para continuar, né? E eu lembro que nessa época eu dava
Eu sempre participei de muitos departamentos da igreja. Eu fazia parte de uma igreja batista nessa época. E nessa igreja nós tínhamos uma ONG. Eu participava dessa ONG. Eu era da diretoria dessa ONG, um adolescente, mas fazia parte. Eu e alguns amigos, obviamente. E eu lembro que foi um culto de domingo, aonde as crianças, que nós cuidávamos dessa ONG, eu dava aula de hip hop, de dança para essas crianças. Nós fizemos uma apresentação, era um culto de crianças, então foi um culto todo direcionado, né, para essa ONG, para as crianças. E eu sentia que eu estava lá, mas só de corpo. O meu coração, a minha mente não estavam presentes. E eu decidi que aquele era o dia que eu precisava conversar com os meus pais, que eu precisava pôr um ponto final ou uma vírgula, mas enfim, eu precisava mudar essa história. E eu cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe, que com seus medos me abraçou, me acolheu, pediu para eu contar para o meu pai. Nós fomos ao quarto, eu conversei com meu pai também, que de primeiro só me perguntou o que mudaria dentro da minha casa. Eu só disse que eu acreditava que eu teria que mudar de igreja, mas que no que dependesse de mim nada mudaria. E eu saí do quarto, fechei a porta, deixei eles lá. E eu encontrei meus dois irmãos, né, na sala. E aí eu cheguei e falei assim, olha, é o seguinte, acabei de conversar com o pai, com a mãe, eu sou gay, eu acabei de contar isso pra eles, e é isso, eu queria que vocês soubessem por mim, não pela boca de outras pessoas. E eu saí, meu irmão mais novo, acho até interessante essa parte, porque meu irmão veio atrás de mim, meu irmão mais novo, Nathan, me perguntou, mas Lucas, gay não vai pro inferno? Naquele momento eu não tinha como responder pra ele, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha argumentos, né? Mas eu virei pra ele e falei, olha, Nathan, eu não sei se vai ou se não vai. Eu sei que eu nasci assim, eu não escolhi ser assim. Não aconteceu nada comigo que me fizesse transformar. Eu sou assim porque Deus me fez assim. Então, quando chegar lá no céu, eu e ele vamos ter que conversar e entender o porquê. Porque não dá pra viver uma vida de sofrimento, né? E a partir daí eu comecei outra luta, que era contar para as pessoas mais próximas, contar lá na igreja que eu fazia parte. Um pouco antes de eu sair, eu já fui deixando alguns departamentos, saí de tudo menos do Ministério do Louvor, que era aquilo que mais tinha no meu coração. E quando eu fui conversar, né, com a liderança da igreja, os pastores que me pastoreavam na época, eu contei tudo pra eles, contei quem eu era, e a resposta que eu tive você sabe o que a gente acredita aqui dentro. E se você quiser viver de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo, que a gente acha que é o correto, você é bem-vindo aqui. Mas se não, você não é bem-vindo. E aí eu me lembro que eu perguntei, mas isso é sobre frequentar a igreja? Porque eu já esperava ser tirado dos departamentos, não poder participar, né, de ministérios, mas eu esperava, tinha uma fagulha de esperança de poder continuar frequentando, continuar vendo as pessoas que eram ali, né, do meu convívio, mas isso me foi negado. Ele disse que era sobre frequentar, que eu não podia pisar os pés lá dentro. E com toda a força que eu tinha dentro de mim, eu falei, então, um beijo pra vocês, aqui acaba a nossa história. E eu nunca mais pisei naquela igreja. E o que me acende um alerta é que eu poderia ter tomado muitos caminhos ali. Através dessa atitude deles, eu poderia ter, não sei, me perdido de tantas formas. Mas, graças a Deus, eu escolhi procurar um lugar que me acolhesse, que me abraçasse. Eu encontrei esse lugar, mas quantas outras vidas não encontram? Quantas outras pessoas não encontram um abraço, não encontram alguém para acolher, alguém para entendê-las, ouvi-las? Eu encontrei uma igreja que me
recebeu, que me ensinou sobre a teologia inclusiva, que me ensinou que Deus me ama do jeito que eu sou, porque afinal de contas foi Ele quem me fez, foi Ele quem me formou, Ele sonhou comigo dentro lá do ventre da minha mãe, e eu me apoderei disso, eu me afirmei em cima dessas palavras, e hoje eu sei que eu sou quem Ele planejou que eu fosse. E essas palavras sobre não ser bem-vindo, hoje, depois de um processo muito grande de cura, não me afetam mais. Mas eu sei que tem muita gente que foi afetado por isso, que foi colocado das portas para fora das igrejas por aí. E hoje, a música que eu faço é no intuito de encontrar essas pessoas, que eu não posso muitas vezes encontrar pessoalmente, mas que a minha voz, a minha música, de alguma maneira encontra esses corações, essas vidas. Eu tive que passar por momentos muito dolorosos nesse caminho, né? Ver os meus amigos me virando as costas, ver as pessoas que eram meus líderes de jovens atravessando a rua para não passar do meu lado na rua. A minha família teve que lidar com essa rejeição também. Por algum tempo eles acabaram se revoltando com a igreja como um todo, pela maneira com que eles lidaram comigo. Afinal de contas, eu dediquei toda a minha adolescência, minha juventude na igreja. Eu passava mais tempo dentro da igreja do que na minha casa. Eu lembro de vezes da minha mãe falar: pega as suas coisas, vai morar na igreja. Você passa mais tempo com eles do que aqui dentro de casa, convivendo com a gente que é a sua família. E ter vivenciado às costas a dor da rejeição foi muito forte, mas me fez crescer de alguma maneira e entender que o mundo, ele não é como a gente imagina, não é um conto de fadas, não é cor-de-rosa. Temos dores muito grandes a serem enfrentadas, mas que nós possamos ser cura, que nós possamos ser libertação, que nós possamos ser abraço, que nós possamos ser casa para muitas pessoas que não encontram esse abrigo nas igrejas, principalmente fundamentalistas que estão por aí. Depois disso, eu acabei encontrando, como eu disse, a minha igreja, que eu fiz parte por 9 anos. Nessa igreja eu conheci a teologia inclusiva, eu conheci o amor de Deus sem máscara, sem fingimento. Eu conheci o meu esposo, com quem eu estou casado há 8 anos. E estamos juntos há 9, porque eu conheci ele assim que eu cheguei e já começamos a nos conhecer, a nos envolver. Temos trilhado um caminho de servidão, um caminho com propósito, um caminho que tenta, de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, fazer com que as pessoas que sofreram, que nós sofremos, essa expulsão, essa rejeição, elas encontrem o amor de Cristo. Hoje, depois de 9 anos que nós fizemos parte dessa igreja, nós estamos em um outro ministério, também abraçados, acolhidos por uma igreja afirmativa. Esse lugar se chama Um Lugar Comunidade. Você pode conhecer aqui no Instagram e nas redes sociais. E mediante nesse caminho da minha vida cristã, eu entendi que eu precisava fazer mais do que apenas dentro da minha igreja. Deus me despertou para um chamado, que Ele não tinha me dado um dom, um talento para ficar preso ali dentro das 4 paredes. E esse o meu propósito. Se eu faço música, se você ouvir alguma das minhas músicas, você pode perceber que ela sempre tem um cunho evangelístico, de alcançar esses corações. Os corações dos perdidos, dos rejeitados, dos abandonados, dos excluídos. Porque eu estive nesse lugar. Me colocaram nesse lugar por muito tempo. Mas hoje eu entendo que são as pessoas que fazem isso conosco. Deus não. Deus nos ama, Deus nos aceita. Deus não nos coloca das portas para fora. Pelo contrário, Ele tem instituído casa segura para nós. E esse é o meu maior desejo. Ir morar na eternidade com Ele, nessa casa que Ele tem nos preparado.
e levar um bastante pessoas comigo. Então é isso.